Bom, agora nós iremos analisar aqui o código-fonte que foi desenvolvido para a tela, onde o usuário vai cadastrar, né, os livros e seus respectivos termos de abertura e fechamento, tá? Então aqui eu tenho a classe contábil livro grid, tá? Onde primeiramente o usuário vai visualizar os livros, né, que estão cadastrados no sistema. Essa grid está vinculada aqui ao VO contábil livro VO, tá? Então nós temos aqui a tabela contábil livro, temos apenas 3 atributos, que é o ID da empresa e a descrição, tá? Controller dessa grid é o contábil livro grid controller, é uma grid padrão, onde nós primeiramente definimos aqui o nome da action lá no servidor, que no caso é o contábil livro grid action, tá? Então temos aqui um controller padrão, método load data, before insert grid, double click, delete records, sem nenhuma alteração em relação às outras telas de grid que nós vimos anteriormente, tá? Da mesma forma que na action, nenhuma alteração, nenhuma novidade, né, em relação às outras telas, né, as outras grids actions que nós vimos anteriormente. Temos aí o método load, insert, update e delete, tá? Todos realizam o mesmo procedimento que as outras grid actions que nós vimos aí anteriormente. Aqui nós teremos uma outra tela de mestre detalhe, né, que no caso é a tela contábil livro detalhe. Contábil livro detalhe. Opa, apareceu aqui uma mensagem informando que provavelmente esteja corrompido esse formulário, tá? Bom, depois nós verificamos aí por que está aparecendo essa mensagem, tá? Vamos aqui visualizar então o código-fonte dessa tela. Primeiro aqui nós temos um form, tá? Esse form está vinculado ao VO contábil livro VO, ok? E temos aqui uma grid. E essa grid ela está vinculada ao VO contábil termo VO, tá? Então aqui no banco de dados nós teremos uma vinculação dos termos a um determinado livro, tá? Então nós temos aqui a vinculação através desse atributo ID contábil livro. O controller do form é o contábil livro detalhe controller, tá? E o controller da grid de termos é o contábil termo grid controller, tá? Então nós temos aqui uma tela mestre detalhe que foi desenvolvida nos mesmos moldes aí das outras telas mestre detalhe aqui desse sistema, tá? Então aqui no controller da grid nós só teremos requisição para o servidor no método load data, onde nós passamos como parâmetro a ação de load e o ID do livro. Então aqui no servidor nós temos aqui a classe contábil termo grid action, tá? É essa action que vai receber as requisições da contábil termo grid controller. Então aqui na action nós temos o método execute command padrão e o método load que vai receber aí o parâmetro que é o ID do livro. Ele vai buscar os termos de um determinado livro, né? Os termos de abertura e fechamento, ok? Então aqui no controller, métodos insert, update, delete não realizam requisições para o servidor, ok? Então foi seguido aí o mesmo padrão das outras grids, né, que fazem parte de uma tela mestre detalhe. A persistência será feita aqui pelo controller, né, do form, que
No caso aqui nós temos o método LoadData, onde vai buscar os dados do termo, aliás do livro, né? Após carregar os dados do livro, nós iremos buscar o ID do livro, aí sim buscaremos os dados dos termos que estão vinculados a esse livro. Tá? O método InsertRecord primeiramente busca os termos desse livro, seta a empresa a qual esse livro está vinculado e realiza a requisição para o servidor, passando como parâmetro o livro e seus respectivos termos. Tá? Se nós abrirmos aqui a action detalhe, contábil livro detalhe action, nós podemos identificar que aqui no método insert nós recebemos esses dois parâmetros, que é o livro e seus respectivos termos. Primeiramente salvamos o livro e logo depois os seus termos, tá? E retornamos com o resultado para a aplicação cliente. Depois que foi inserido esses dados com sucesso, atualizamos os dados lá da tela de grid e emitimos aqui uma mensagem para o usuário. Tá? O método updateRecord vai buscar os termos e realizar a requisição para o servidor, passando o livro e os termos como parâmetro. Então aqui no lado do servidor, iremos receber esses parâmetros, salvar os dados do livro, excluir os termos anteriores e salvar os novos termos. Ok? Depois que foi alterado esses dados, atualizamos novamente os dados lá da tela de grid e emitimos uma mensagem para o usuário. Ok? Então esse foi o código-fonte desenvolvido aqui para a tela de cadastramento do livro e seus respectivos termos de abertura e fechamento.